Podemos iniciar? Por favor. Boa tarde a todos. Nosso compromisso com a segurança é garantir o melhor ambiente de trabalho para nossos colaboradores e funcionários. Estamos na Plásticos Miller, que é a empresa que nós estamos representando hoje. Estamos há 494 dias sem acidentes com afastamento. Esse é um recorde diário que nós estamos conquistando dia a dia. A Plásticos Miller é uma empresa nacional, 100% nacional, tem 85 anos de existência, está dentro do ramo de injeção de materiais plásticos, principalmente peças injetadas para o setor automobilístico. Tá? A equipe inicial é a Idalina, do gerente de RH, que é representada pela Ana, o Jean, que é coordenador de gestão de qualidade, eu sou coordenador de segurança, Antônio, tem o James, nosso técnico de segurança, e a Esther, que é a nossa analista, que vai fazer a apresentação hoje para vocês. Tá bom? Boa tarde, pessoal, eu sou a Esther. Gente, eu tô tremendo e não tem nem mais a desculpa de que o ar tá gelado. Mas vamos lá, é aqui na frente. Né? Vamos lá para a nossa primeira etapa, então, do nosso TBP, que é esclarecer o problema. Situação atual de 2022-2023. Colaboradores 414, que nós temos na planta da Miller. E aqui a gente vai abordar acidentes ou incidentes, onde a gente identifica um incidente relacionado à operação de empilhadeira. O nosso tema é ESG, então vai falar um pouco de ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. E o nosso objetivo é a redução da exposição do operador a situações de risco com empilhadeira. A nossa situação atual, um incidente com empilhadeira, situação ideal, não ter nenhum incidente com empilhadeira. E o nosso gap, então, é eliminar as possíveis situações de risco de acidentes identificados. Segunda etapa, estratificar o problema. Então, aqui a gente coloca sobre um incidente que aconteceu para poder explicar melhor para vocês. Então, um incidente com empilhadeira é em 2/2/2022. Operação, transporte de cestos. Relatando aqui o que aconteceu. O empilhador estava puxando cestos quando houve a necessidade de dar ré. Um funcionário do setor que estava próximo e proativamente foi auxiliar a manobra. O empilhador não viu ou ouviu devido ao ruído externo e trânsito de caminhões, ocasionando um quase emparedamento, que é o nosso incidente. Aqui a gente estratifica mais uma vez para esclarecer melhor aquilo que aconteceu. Então, transporte de cestos com empilhadeira, dar ré para manobrar a empilhadeira, os cestos de materiais ficaram desalinhados. Então, o colaborador proativo vai auxiliar empurrando esses cestos. O colaborador ficou entre o cesto e a parede. O colaborador que estava auxiliando não teve a percepção da empilhadeira dando ré. O colaborador teve a habilidade de desviar dos cestos, evitando o acidente, onde a gente identifica o incidente. Então, o nosso ponto de ocorrência é nessa parte aqui, que o colaborador que estava auxiliando não teve essa percepção da empilhadeira dando ré. Aqui a gente trouxe o organograma do nosso comitê de segurança. Então, antes de falar de qualquer contramedida, a gente traz esse comitê interno para falar que todas as contramedidas, ou tudo que a gente faz daqui para frente, toma uma decisão a partir do comitê. Então, devido à gravidade do incidente, foi criado o Comitê de Segurança com o objetivo de analisar as atividades, definir e aplicar contramedidas para a melhoria contínua e redução de situações de risco de incidentes e acidentes. Nossa meta: reduzir de um incidente a 0 acidentes. Então, o que? Reduzir de um incidente a 0. Quanto? 0 durante o ano de 2022-2023. Quarta etapa, que é analisar a causa raiz. A nossa primeira identificação está em máquina, que a gente identifica na empilhadeira. A ausência de dispositivos adicionais de segurança que dificultou ali do operador que estava auxiliando identificar que o operador estava dando ré. Então, a gente tem um incidente. E, no segundo ponto, na matéria-prima, que é o gás GLP, e a troca desse cilindro da empilhadeira, que traz a periculosidade do operador de fazer essa troca todos os dias. Então, definindo a contramedida, né, quinta e sexta etapa dessa primeira causa raiz, da ausência de dispositivos adicionais de segurança, a gente coloca
a instalação adicional, né, de segurança, que é o Blue Dot, que é aquela luz azul na traseira, com o objetivo de orientar, né, e fazer com que os operadores utilizem para prevenir os riscos de acidente com empilhadeira. Então, o prazo, né, e o SESMIT, o que aconteceu. A outra contramedida que nós identificamos também para realizar essa ausência de dispositivos adicionais. Então, instalar espelhos nas entradas e saídas de pedestres para que os operadores de empilhadeira identifiquem quem está saindo ou entrando da fábrica e quem estiver entrando ou saindo da fábrica também identifiquem o empilhador na rua. Aqui, né, o antes e o depois, não tinha, depois da instalação. E mais uma contramedida em relação a dispositivo adicional. Então, o cordão de isolamento da área de carregamento. Então, a gente identificou que essa área ficava aberta e durante o carregamento das carretas, pessoas transitavam ali, então a gente colocou, né, um EPC para que essas pessoas, enquanto eles estiverem ali descarregando, não passem, também com o objetivo de orientar e prevenir o risco de acidente com empilhadeira. Aqui mais uma foto. E aqui a 7ª etapa, que é monitorar os resultados e processos. Então, a gente colocou algumas fotos, né, para identificar que de fato está sendo utilizado. Então, os espelhos de entrada e saída, cordão e o suporte para isolamento da área de carregamento e o Blue Dot nas traseiras das empilhadeiras. E aqui a gente traz um gráfico que desde o último incidente, após a criação do comitê e a aplicação das contramedidas, não houveram mais incidentes e nem acidentes na operação de empilhadeira. Então, até março de 2023 que nós estamos, de 1 a 0. E aqui padronizar então os processos bem-sucedidos. O que? Padronizar as empilhadeiras todas com Blue Dot, orientar sobre os espelhos e o cordão de isolamento até dezembro de 2022. Nas empilhadeiras, quem realizou o Comitê de Segurança, o SESMIT e a CIPA. Por quê? Para garantir que não tenha mais incidentes ou acidentes, como o diálogo de segurança diário e o acompanhamento diário também. Nosso trabalho poderia ter se encerrado aqui, tá? Mas vocês repararam, não sei se vocês se atentaram, mas dentro da nossa análise de causa raiz foi identificada também a questão de matéria-prima, que seria a troca dos cilindros de GLP, tá? Então, aí nós tivemos um segundo passo dentro dessa mesma atividade. Certo. Vou passando mais uma vez, e a gente identificou lá o segundo ponto, que era a matéria-prima, o gás GLP. A troca, o ponto de ocorrência está na troca desses cilindros das empilhadeiras, que a gente tem a exposição do operador a realizar essa troca do gás inflamável. Então aqui a gente coloca 5 empilhadeiras, né, de gás GLP, de 2,5 toneladas, utilização média de 5 cilindros de 20 kg de GLP por dia, uma troca diária por empilhadeira. Então cada operador, pelo menos uma vez no dia, ele teria que realizar essa troca. E aí a gente foi para as contramedidas. Então a causa raiz, né, a exposição do operador, e nossa ação de contramedida foi a substituição das empilhadeiras de gás GLP para 100% elétricas, com o objetivo de eliminar a exposição de 5 operadores de empilhadeira, a troca dos cilindros de GLP, de uma vez ao dia, e a emissão aproximadamente de 266 kg de CO2 ao dia. Aqui a gente padroniza, né, substituindo todas as empilhadeiras que nós temos para a elétrica, até janeiro de 2023, quem realizou o comitê, SESMIT e CIPA, com o objetivo, então, de garantir que o operador não tenha mais essa exposição. Aqui a gente, né, evidencia o antes e o depois, que não precisa mais ter essa troca de cilindro. E aqui a gente, mais uma vez, evidencia com esse ganho, com essa troca, com essa contramedida, a gente tem o ganho no CO2 aqui, né? Então a gente não tem mais essa troca de GLP e aqui a gente deixa de emitir 96 toneladas de CO2 por ano, atendendo ao objetivo ambiental da Toyota. Acompanhar. E aqui a gente traz nosso tema mais uma vez, ambiente, responsabilidade social e governança, que é a melhoria no ambiente de trabalho, tirando, né, esse CO2, eliminar a exposição e um comitê de segurança que está nos ajudando todos os dias. Obrigada.